Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flamengo, galera, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nesta quarta-feira, 10 de julho aí de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão. Amanhã o Flamengo entrará em campo novamente, partida válida pelo Brasileirão no estádio do Maracanã às 20 horas da noite contra o Fortaleza. Vamos torcer aí para mais uma vitória do Flamengo. Mas nesse vídeo preparei para vocês algumas novidades no mercado da bola do Flamengo. Parece então que não vai mais embora, né? Acho uma coisa, Henrique machucado, uma coisa não tem nada a ver com outra. Acho que é mais por isso, mais pela necessidade de atacantes. O Flamengo está sofrendo com os desfalques, com a dificuldade que o calendário tem causado, não só para o Flamengo, mas para todas as equipes do Campeonato Brasileiro, né, Flavinho? E o Gabriel, ele é mais uma opção, pode servir como meia, pode jogar um pouco mais de um lado. Se for essa necessidade, se não tiver outro para colocar, ele consegue até fazer um pouquinho desse lado direito que fez no início da carreira no Santos. Mas eu acho que a escalação dele, a convocação para a partida, é muito mais pela falta de opções do que mais por ele estar sendo reintegrado, vai renovar, não vai sair mais. Eu acho que a saída do Gabriel já é dada como certa no Flamengo. Acho que até para o próprio Gabriel ele já está com a consciência tranquila de que vai embora do Flamengo. Tive informações que se for só no final do ano. Se não pagarem... O Flamengo já deixou bem claro que... Ele não quer mais ir, não. E aí tem a história que ele vai completar 6 jogos, né? Caso ele entre em campo. Ele completa 6, só pode jogar quanto? 7, aí ele né? só vai poder jogar mais um. Se 7 não... é o limite. Entrar em campo ou ser convocado? Não, entrar em campo. Assinar a súmula, né? Do jogo lá. Isso. Então, assim, eu acho que é uma alternativa até pelos desfalques, mas eu vejo com muita melancolia essa reta final do Gabigol no Flamengo. É triste, é diferente do que a gente triste, queria. é porque é um cara que é identificado, é um cara que é ídolo. A gente brinca aqui, é claro, mas é chato a gente ver um cara desse tamanho numa situação como essa, vai sair sem gerar nada ao clube, ao que tudo indica. Uma pena, mas tomara que ele se reencontre, seja onde for, e que o Flamengo também é maior do que qualquer atleta, qualquer jogador, vai seguir tua vida, cada um para um lado e vambora, vida que segue. Verdade. É igual casamento quando não tá bom. Cada um vai para um lado e a vida segue. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade de separar, né? De desvincular e até de deixar os caras irem seguir o caminho deles. Quando foi que você viu um jogador com uma história legal no clube sair de uma forma legal ou ir embora de uma forma tranquila? É muito difícil a gente fazer isso aqui no Brasil. A gente vê essas coisas acontecerem aqui. Pô, o próprio Léo Moura, quando saiu do Flamengo com 10 anos de clube, não sei quantos jogos. Mas ele tem uma certa tristeza por conta da forma que ele saiu. O Léo Moura no teu jogo de despedida é uma das coisas mais absurdas. É isso e eu que eu tô vivi, falando. tu viveu o Léo Moura lá dentro. É isso que eu tô te falando. Bom, tem gente que sai pela porta da frente, tem gente que sai pela porta dos fundos. É uma coisa natural, né, Clebão? É verdade. Vou perguntar isso pro Vaguinho. Vaguinho! Fala Aí comigo, bebê. Azul Navy, o nome dessa cor aí. Isso, você tá colorometrista. A vida é feita dessas coisas, né, Do quê? Vaguinho? Às vezes a pessoa entra pela porta da frente, sai pela porta da frente, sai pela porta lateral, mas sempre tem a porta dos fundos como opção. A gente fala de foto, não sei o quê. Por favor, coloca a Mas a gente manda as fotos do mesmo jeito. inventa, né? Vamos lá, rodada do Brasileirão, que é uma rodada que começa hoje boa, com jogos importantes. 2 times que se enfrentam hoje em São Januário, o Vasco e o Corinthians. O Vasco anunciando já, daqui a pouco vamos mostrar, anunciando oficialmente a volta do Felipe Coutinho. Bela contratação. E o Corinthians, como a gente disse na abertura, procurando dias mais calmos, né? Tranquilos. E aí tá indo atrás do Balotelli. Vamos lá. Ô, Flavinho, tá bem, desculpa. Tu vai, depois a gente fala. Tá bom. Então vamos lá, só para informar que Bragantino e Inter e Cuiabá e Juventude são jogos que serão remarcados por conta de Copa do Brasil, né? Que tem hoje Juventude e Inter, aquele jogo lá de trás, de pré-enchentes do Rio Grande do Sul, que será realizado hoje. E aí os 2 jogos, portanto, os jogos do Juventude e do Internacional serão remarcados. Aí os jogos de hoje, Grêmio e Cruzeiro, às 6h30, essa partida em Caxias. Vasco e Corinthians, jogando em São Januário, às 7 da noite. Ai. E às 7 da noite também, Atlético Paranaense e Bahia. Bom jogo, hein? Bom jogo. Belo jogo. Amanhã teremos Palmeiras e Atlético Goianiense Amanhã o Palmeiras às 7h30. passa o carro no Atlético Goianiense às 19h30 no Allianz Parque. Vai ter bastante público.
Vai ter bastante público. Que é onde que é o jogo? É no Allianz Parque. E como é que vai estar a atmosfera? Aí o clima? tem sempre uma atmosfera festiva, Como é que né? é? Você chega lá mais cedo, o jogo é às 7h30. Você vai chegar lá às 6 horas, você já vai ver. E se bater fome, o que faz? Vai lá, come um sushizinho, né? Come um saquê, né? Esse aí é o ambiente hoje do Allianz Parque. E lá do no Palmeiras. fundo tem um jogo, né? Aliás, o jogo jogo tá é rolando. amanhã, tá? Só pra te avisar. Estamos falando que amanhã nós temos. Amanhã. Você falou ambiente hoje, é amanhã. Não, hoje já começa. Já entendeu? começa. Não, não É, começa hoje coisa nenhuma. Criciúma é Fluminense no Heriberto Rilse, Flamengo e Fortaleza, Atlético Mineiro e São Paulo, também um bom jogo. O Atlético está num momento ruim, péssimo no campeonato. E o Vitória recebe o Botafogo. Então temos times da ponta da tabela ali, São Paulo, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, todos eles jogando amanhã. Criciúma e Fluminense é um jogo de altíssimo risco para o Fluminense, mais um, mas todo jogo do Fluminense tem sido de altíssimo risco. Vamos começar com Vasco e Corinthians, o Michelete. Já tem data e valor mínimo. Prefeitura do Rio divulga informações no Diário Oficial e lança o edital. Vamos ler aqui. Essa matéria saiu agora há 3 horas, hein? A Prefeitura do Rio divulgou nesta terça-feira o edital do leilão do terreno do gasômetro que pertencia a um fundo administrado pela Caixa Econômica e foi desapropriado. O Flamengo é o principal interessado em adquirir o local para a construção do seu estádio. Aqui estão os avisos, editais, termos de contrato, Secretaria de Coordenação Governamental. O leilão foi marcado para o dia 31 agora de julho, às 14h30, no auditório do CAS. O lance mínimo será de 138,195 milhões. Segundo o colunista Lauro Jardim de O Globo, o edital pede a construção de um estádio para, no mínimo, 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados. O plano do Flamengo é construir ali um estádio para 80 mil pessoas devido ao tamanho do terreno. Plano de mobilidade urbana que privilegia o uso do transporte coletivo e acesso por pedestres nas imediações. Usar ali o VLT, Terminal Gentileza, aquela coisa toda que está logo ali em frente. A estação de metrô fica aproximadamente 1,5 km andando, né? Instalação, preferencialmente, de sistemas de captação e reuso de água de chuva para irrigação de gramado e uso em banheiros. Áreas temáticas ao redor do estádio com museus interativos e zonas de jogos. Calçadas largas e acessíveis, além de ciclovias que conectem o estádio a áreas residenciais e comerciais próximas. Projeto de estacionamento suficiente, preferencialmente subterrâneo ou em edifício garagem. Implementação do sistema robusto de coleta seletiva e reciclagem de resíduos, assim como áreas de docas para coleta de lixo. Incorporação de painéis solares e outras fontes de energia renovável, além de estratégias que incluem compensação de carbono. Deverá ser usada iluminação LED de alta eficiência e sistemas de controle automatizado para reduzir o consumo energético. Integração da vegetação ao projeto, como jardins verticais e, preferencialmente, telhados verdes para melhorar a qualidade do ar. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco a gente muda o nome do canal para Opina Gabigol. Porque é uma novela, mano, que tá longe de terminar. De verdade. Eu suponho que tenha mais uns 6 meses aí de novela. Existe uma notícia que tá rolando na internet aí, que algumas pessoas falaram que conversaram direto com a equipe de marketing do Palmeiras, que tem tudo preparado. O Palmeiras tá com a bala na agulha, o Palmeiras tá com tudo na régua para anunciar oficialmente na quinta-feira o Gabigol. Só que, em contrapartida, temos o Gabigol relacionado pro próximo jogo. Isso daí já é evidente que iria acontecer, até porque o Flamengo já tem os seus desfalques da Copa América, já tem os seus desfalques de departamento médico e ganhou agora mais desfalque devido à questão de departamento médico com o Bruno Henrique. Se eu não me engano foi com o Bruno Henrique, é isso, né? E aí o Gabigol publicou
lá nas redes sociais oficiais dele uma foto dele treinando com o uniforme de treino do Flamengo e a legenda SRN com uma chama assim, né? Um coração em chamas, que é as saudações rubro-negras. E aí, cara, frente a essa sinalização que animou muita gente e desanimou outros, é bem provável que o Gabigol tenha mandado meio que uma indireta. Uma indireta para os torcedores do Flamengo, ó. Tô aqui. Saudações rubro-negras. Conte comigo. Talvez essa seja uma das primeiras sinalizações do Gabigol de que ele vai entrar para mostrar futebol. E é aquele negócio, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Se existe um pré-contrato na mesa do Gabigol e o Palmeiras não deu nenhum prazo de resposta, na verdade eu acho que aí o Palmeiras meio que errou, porque eu acho que tem que colocar um prazo. Obviamente que você não vai querer assim, né? Ó, a gente quer resposta até depois de amanhã. Mas você precisa aguçar o senso de urgência em qualquer negociação. Você precisa definir e pontuar um prazo para aquela negociação valer. Então, ó, Gabigol, você tem até o final da janela de transferências para assinar esse pré-contrato. Ah, a janela de transferência começa dia tal, termina dia tal. Então você tem até tal dia para assinar esse pré-contrato. É assim que tem que ser. E fim de papo. Eu acho que o Palmeiras deixou o Gabigol muito à vontade. Ficou muito emocionado. Sabe, aquele moleque novato que chega na menina mais popular do colégio e ela claramente vê que ela pode fazer o que quiser ali, que ele tá na mão dela. É basicamente assim que o Palmeiras está agindo nesse mercado de transferências com o Gabigol. Todas as outras negociações do Palmeiras, elas foram muito pontuais, muito certeiras. Mas essa, eu posso te dizer que tá tendo um gosto ali de adolescência, de amadorismo. Agora, a questão é o seguinte, meus amigos. Se o Gabigol render um bom futebol nesses 6 meses, o Flamengo pode mudar de ideia. E o Gabigol também pode vir a mudar de ideia. A não querer 5 anos de contrato, e sim aceitar de repente ali negociar 2, 3 anos de contrato. E aí, se o Flamengo vê que isso é viável, a coisa pode acontecer. Acho que essa postagem do Gabigol, ela diz muito sobre o que o Gabigol pretende. Marco Antônio, que eu sinceramente não conheço o futebol dele, mas já tá quase fechado. Já tá muito certo, né? Muito encaminhado a negociação com o Flamengo. E tem também o Claudinho, que é sempre um nome muito forte que surge no futebol brasileiro. Sim, é muito nítido e evidente que o Claudinho, ele quer jogar no Flamengo. Ele já deu várias e várias vezes sinalizações de que quer jogar no Flamengo. Porém, tem um entendimento também por parte dos russos. Os russos, eles querem um jogador para substituir o Claudinho. Eles já têm o nome desse jogador e já sabem aonde está esse jogador e provavelmente o valor que esse jogador custa. Então eles precisam equacionar o valor financeiro que o Flamengo vai oferecer pelo Claudinho em cima ali do jogador que eles querem trazer para jogar no lugar do Claudinho. Jogador que na compreensão e entendimento deles pode ter realmente um desempenho e uma performance ainda melhor que o Claudinho. Dessa vez eles estão inclinados a fazer um negócio, até porque eles já têm outro jogador na mira, só que isso vai depender do Flamengo e do Zenit chegarem a um denominador comum. Entendimento do Zenit, ele é ali de 100 milhões e pouco. Só que o Flamengo ofereceu menos que isso. O Flamengo ofereceu em torno de 15 milhões de euros, né? Um pouco mais que 80 milhões de reais. Agora, resta saber se dá para negociar com os caras para ter o Claudinho na próxima temporada. São movimentações muito boas também que o Flamengo vem fazendo. Eu acredito que as equipes para o segundo semestre elas vão ganhar um nível técnico acima do que estão. Resta saber quem vai aproveitar melhor esse nível técnico. Até porque o Flamengo tem a volta dos uruguaios também, né? Da Copa América. Então, a tropa vai ficar forte com os caras. O Palmeiras vem também com uma continuidade técnica, com jogadores muito bons. Estevão. Então, segundo semestre, mano, promete muito.
E uma notícia que não menos importante... Ou já tá definido, Vinícius? Não, tem mais um treino. O treino é nessa tarde, começa 3 horas da tarde, e aí o Tite vai definir esse time titular do Flamengo. Fica essa incógnita, né? Porque como trouxe muito bem a Alcilene Brito aí no VT, o Cebolinha não fica à disposição. A expectativa do departamento médico é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira para poder ficar à disposição para o próximo duelo, que vai ser apenas diante do Criciúma no dia 20. Então falta 20? muito. Nossa, dia 20, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília. Porque esse final de semana teria um jogo contra o Internacional, mas vai ser adiado. Se eu não me engano, o Internacional. Não, mas e na meio da semana que vem? Então, seria contra o Internacional. Aí vai ser adiado porque o Internacional tem compromisso pela Copa do Brasil, se eu não me engano. Entendi. E aí o Flamengo só volta no dia 20 contra o Criciúma. E aí o Cebolinha fica à disposição. O Bruno Henrique ainda é uma incógnita para esse jogo do dia 20, porque o problema no tornozelo foi muito sério. Ele sente o Flamengo muitas vai dores. ficar quanto tempo com o jogo adiado? Como assim, quanto tempo? O Já Flamengo joga agora e depois só no dia 20. Não. Vai ser contra o Inter? Não, contra o Inter vai ser adiado. Eu não sei quando vai ser esse duelo. Não tem como. Não tem ainda como saber. Não tem como saber. Foi a minha pergunta. Não tem como saber. Não tem como saber. A CBF ainda não marcou. Mas isso é muito sério, né? Você não acha? Sério por quê? Num momento em que você tem uma tabela tão espremidinha e tão briga ponto por ponto... Mas não tinha o que fazer, né? Porque a situação Vini, do Internacional... Mas eu tô falando que é delicado, né? Pro Flamengo, eu digo. Mas você vai fazer o quê? Nada, mas o Flamengo não tem o que mesmo. fazer porque o Internacional, enfim, ele tem que cumprir esse duelo pela Copa do Brasil. E aí esmagou por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, ficou tudo muito embaralhado. Não tinha muito o que Grêmio, fazer. por exemplo, tem 2 jogos a menos no Brasileiro, O que o Flamengo propôs e alguns clubes também tentaram é poder estender o calendário. Ou, enfim, mas aí nada foi feito e não tem jeito. Estamos falando de um calendário do futebol brasileiro que é um calendário horrível. A gente está vendo uma disputa de Copa América e o Campeonato Brasileiro continua porque a CBF não quis parar o Campeonato Brasileiro. Enfim, diante disso, fica essa incógnita aí, qual será o time titular do Flamengo. Tem algumas opções. Eu tenho certeza que você vai me perguntar, já vou responder. Eu iniciaria com o Matheus Gonçalves aberto pela ponta esquerda. Um jogador que entrou bem nos minutos finais do último jogo. E você já está falando dessa opção já tem um tempo, né? Pois é, porque assim, da última vez que ele não teve o Cebolinha e o Bruno Henrique à disposição, ele iniciou com o Vitor Hugo. E o que deu, que a gente até mencionou aqui, não deu certo. A verdade é essa, o Vitor Hugo ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Inclusive, eu acho que ele poderia ter até mais intensidade, é um jovem, mas nem isso ele está tendo. Então, eu iniciaria com o Matheus Gonçalves, que é um jogador que mostrou potencial já, sabe jogar nessa posição, nessa função. Eu acho que seria uma boa estratégia do técnico Tite. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo sem os jogadores que estão servindo a seleção uruguaia. Depois todos retornam e ficam à disposição do Tite. Ô, Lucas Pedrosa, você também teria essa opção? Você já falou muito sobre isso aqui em relação ao Matheus Gonçalves, né? Sim, eu acho que é um baita de um jogador, mas eu ainda tenho a sensação de que a melhor posição dele é jogando do lado direito. Então talvez eu pensaria em outras opções. Eu acho que até dando uma liberdade para o Ayrton Lucas é um ponto positivo para o Flamengo, mas talvez não optando pelo Vitor Hugo, optando por outro atleta nesse meio campo. Eu acho que realmente concordo com o Vene, que o Vitor Hugo não foi bem. E era um jogo muito difícil, o Flamengo tanto é que não ganhava lá do Juventude há muito tempo e conseguiu perder de novo, mas eu concordo plenamente de que o Flamengo tem que ter outra opção nessa ponta esquerda que não seja o Vitor Hugo. Mesmo jogando de volante, eu acho que é um atleta que não consegue ter um alto rendimento. Liberaria o Ayrton Lucas, que vai muito bem, fez um golaço, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e tem subido de rendimento, deu assistência para o gol do Pedro diante do Cuiabá e colocaria outro jogador do meio campo. O Matheus Gonçalves, para mim, eu vejo que ele tem muito mais potencial jogando pelo lado direito. Isso aí que o Pedrosa mencionou agora, por exemplo, poderia ser uma boa alternativa se ele iniciasse com o Léo Pereira na lateral esquerda. Aí você bota Davi Luiz, Fabrício Bruno na zaga, Léo Pereira na lateral esquerda. E você acha que ele vai fazer isso? Ayrton Lucas aberto na ponta. Eu acho que não, mas seria uma boa opção no meu ponto de vista. Porque o Ayrton Lucas... E já aconteceu. Já aconteceu. Né? O Ayrton Lucas também sabe jogar muito bem nessa função de ala, digamos assim. É um lateral que vai muito bem no ataque. Você pega um zagueiro e bota ele de lateral, ele vira completamente um terceiro homem na zaga quando ele volta. E aí você solta bastante o Ayrton e ele vira mesmo um ponto esquerda, né? E o Léo tem muita qualidade, né? É diferente quando você improvisa um zagueiro que não tem qualidade para jogar de lateral. Não é o caso do Léo Pereira. O Léo Pereira, tecnicamente, é um baita de um jogador e claramente não se sente desconfortável de jogar naquela posição.
O Vene Casagrande tem drone do Claudinho e da venda do jovem Werton, é isso também? É isso, o Werton está vendido, na verdade. Está vendido já há algum tempo, mas nós descobrimos apenas ontem, inclusive o acordo do Flamengo. Ele te enganou esse tempo todo? Não me enganou porque, enfim, ninguém me contou nada diferente disso. Ele te escondeu esse tempo todo? Esconderam esse tempo todo e a gente soube ontem, inclusive, e o Werton está vendido ao Leixões de Portugal, um clube que tem uma parceria muito boa com o Flamengo, inclusive. Toda vez que a diretoria do Leixões vem aqui ao Brasil, eles visitam o Ninho do Urubu e ele está vendido por €1 milhão por 70%, Flamengo mantendo 30% desse jogador em uma futura venda. O acordo entre o Flamengo e o Leixões é que ele fique até o jogo contra o Fortaleza, que é o último duelo do Flamengo antes dos jogadores retornarem da Copa América. Então, após esse jogo, o Werton se despede do Flamengo e passa a ser jogador do Leixões, contrato de 4 anos. Eu acho uma baita venda, a verdade é essa. Um jogador muito pouco utilizado e recentemente foi utilizado por Tite, mostrou muita vontade, muita raça, muita disposição, mas nitidamente, para nível de elenco do Flamengo, ele não tem potencial para continuar no Flamengo. Acho que o Flamengo faz bem, o mercado português é um mercado que ajuda muito na adaptação do jogador brasileiro lá na Europa, e ele indo bem, o Flamengo ganha um dinheiro futuramente. E sobre Claudinho, o Zenit respondeu ao Flamengo que topa vender por €18 milhões e agora os dois clubes estão conversando sobre forma de pagamento. A proposta que o Flamengo fez ao Claudinho, contrato de 5 anos, obviamente um salário, eu não sei o valor exato, mas obviamente um salário muito bom, porque para tirar um jogador hoje do futebol russo, você tem que apresentar um projeto financeiro muito bom. E o Claudinho já disse sim, ele entende que já não tem mais muito o que fazer lá na Rússia, até porque por questão da guerra, o Zenit não pode disputar as principais ligas lá na Europa, por exemplo, a Champions League. Então não tem mais muito o que o Claudinho fazer lá no futebol russo, ele entende que já entregou tudo que poderia entregar. E vindo aqui para o futebol brasileiro, sobretudo para o Flamengo, ele continua com uma visibilidade muito grande, quem sabe podendo até retornar à seleção brasileira. Volta pra vitrine, né? Cadê a música dele? Aí, ó. Volta pra... Tem muita coisa ainda a ser discutido. O Zenit é um clube que não precisa de dinheiro. Se eles entenderem que o Flamengo não vai fazer aquilo que eles querem, eles não vão vender. Mas fato é que o negócio está bem encaminhado. A partir do momento que clubes já começam a conversar sobre forma de pagamento, é porque já estão falando a mesma língua. E eu acho que em breve o Flamengo pode comemorar essa baita contratação, porque eu considero um Claudinho um jogador, um reforço super de peso, até porque €18 milhões não é qualquer jogador, né? Eu já fiz essa pergunta pra você, Pedrosa, só que foi no ano passado. Pode ter uma galera que não lembre ou que audiência não rotativa, assistia. Fernandinha. Exatamente. Foi no ano passado que eu te perguntei. Vale a pena pro Flamengo o Claudinho, Lucas Pedrosa? Então, ontem a gente falava em 15, né? Agora a gente já subiu para 18. É um alto valor. 18 milhões? 18 milhões de euros. De euros, que aí esses 3 milhõezinhos aí são €10 milhões. Não, é mais até, 12. quase €20 milhões. Não, o euro tá 6. O euro tá 6. Tá 6. 5,9. Vocês estão viajando quase 20 bastante? milhões. Eu nem tava sabendo, achei que era 5. Eu respirei o ar europeu tem 2 meses. Difícil, tá? Se você quiser respirar esse ar, se prepare. Tá pagando até hoje, Pedro? Tá complicado. Haja Coutinho na minha vida. Vamos lá. Eu acho que o Claudinho é um baita de jogador de nível realmente para o futebol brasileiro da primeira prateleira, um atleta que sai daqui já adaptado, sendo um dos principais meios do futebol brasileiro, chegando à seleção brasileira. E tem tudo, tem 27 anos ainda, é um cara novo para futebol, tem mais pelo menos aí 5, 6 anos de carreira em alto nível. Então eu acho que no final das contas o investimento do Flamengo é futebolístico, não é nem pensando em revender o Claudinho. É um investimento para você ter retorno dentro do futebol, conquistar as grandes competições. Então, no final das contas, por mais que seja um alto valor, eu contrataria o Claudinho porque eu estou pensando com a cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, tem um investimento bilionário e aí a gente pode pensar também que muito em breve alguns jogadores vão sair. O Flamengo sempre vende grandes atletas, então eu gosto do investimento no Claudinho. Se você for parar e analisar, ele pode fazer 2 funções no time do Flamengo. Eu acho uma contratação muito boa por conta disso. Você pode substituir o Arrascaeta no meio de campo, ele pode jogar aberto pela ponta direita. É um jogador versátil no setor ofensivo. Eu acho uma baita contratação, de verdade. Se o Flamengo, de fato, concretizar a chegada do Claudinho,
é para bater palma, porque não é fácil você tirar um jogador hoje lá do futebol russo. Não mesmo. O Flamengo tentou em outras janelas aí o Wendel, que também pertence o próprio Claudinho, mas eu falei aqui ontem e repito, em outras janelas o Zenit não queria nem conversar. Esquece, Claudinho é nosso jogador. Por que você acha que eles mudaram de opinião? Eles começam a entender que o jogador, assim, entre aspas, ele vai se desvalorizando com o tempo. Sim. E se eles entenderem que 18 milhões de euros, qual clube hoje pode chegar lá e pagar 18 milhões de euros e tirar o Claudinho? Flamengo. Outro clube vai fazer isso? Um clube europeu vai fazer isso? Não. Até porque eles não estão fazendo negócio com times russos, por conta da guerra. Sim. Então, assim, eu acho que para o Zenit vai ser ótimo também. Teve retorno técnico com o Claudinho. E pode ter um retorno financeiro também, porque eles não pagaram isso tudo para ter o Claudinho. E quando você não joga Champions League, a vitrine para os times do futebol europeu ela é praticamente inexistente. A Rússia está isolada no mundo do futebol, então ele não se valoriza como atleta. Você não está jogando Champions, pouca gente está olhando para o futebol russo. Qual time do futebol europeu vai lá comprar o Claudinho? Não vai. O mundo vive uma guerra de sanção, né? Exato. As pessoas vão evitando fazer negócios com a Rússia. O Vasco não fez mesmo, o negócio do Queiroz, que estava lá no Zenit. Nem sempre a guerra é só bomba. Porque a 777, como empresa americana, não podia negociar com o time russo, que era o você Zenit. trouxe esse recorte. O do Queiroz. E nem sempre a guerra é só lançar uma bomba de um lado, a bomba do outro, né? Isso é guerra também, né? Teve a Guerra Fria, em que você vai ter aquela disputa de poder. E essa guerra também, que é uma guerra de sanção. Ou seja, todo mundo, aliás, muitos países, principalmente da Europa, começam os Estados Unidos, a não negociar coisas com a Rússia. E aí você começa a dar uma trava financeira, né? Um nó financeiro no país para eles começarem a se complicar mesmo. E aí, por conta disso, isso, claro, respinga no futebol. E aí, muitos países não negociam mais com a Rússia, inclusive o Pedrosa trouxe esse recorte aí da 777. Posso atualizar a situação no Paquetá? Porque muita gente questiona isso, como se o Flamengo pudesse trazer Claudinho e Paquetá. Nesse momento, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento pro Paquetá. Não tem mais Paquetá? Não, pode ter, se o Claudinho não vier. Desde que o West Ham entre no acordo com o Paquetá e aceite liberar. Mas e se, por exemplo, empréstimo. Os dois chegarem num acerto juntos? E aí, quem é a prioridade? Se for Claudinho compra e Paquetá empréstimo, nenhum problema. O Flamengo pode ter os dois. A questão é, o Flamengo, até por uma questão jurídica, não pretende fazer um alto investimento ou fazer um investimento pro Paquetá, sendo que daqui a alguns meses ele pode ser banido do futebol. E a verdade é essa. Então a ideia do Flamengo sempre foi empréstimo. Aproveitar a brecha, que a gente já debateu aqui, se é ético ou se não. Acho até que não é, concordo com vocês, mas o Flamengo queria por empréstimo. Agora, fazer um investimento por Paquetá não faz o menor sentido. Tem um tweet pro Pedrosa, é isso? No telão ou aqui na telinha? No telão? Telão! Mercado da bola agitado aí no Flamengo, né? Flamengo tentando algumas contratações, como o Claudinho, Paquetá aí. Alguns reforços, o Flamengo planeja aí reforçar, mas a bomba da vez aí dessa quarta-feira, Pedro é um dos principais alvos do Flamengo. O artilheiro na temporada, na era Tite do Mengão, um artilheiro absoluto, né, do ataque, e o artilheiro no Brasil com 25 gols, é alvo aí de times da Europa. Em diversas oportunidades recebeu consultas, e principalmente do futebol brasileiro. O Mengão chegou a recusar uma oferta inicial do Palmeiras de cerca de 20 milhões de euros na janela de transferência. Segundo a página do Meu Mengão, o Flamengo recebeu uma nova proposta de um clube russo para adquirir o atacante Pedro. A oferta gira em torno de 142 milhões de reais, 25 milhões de euros. Esse time russo aí se traz aí Zenit, justamente o time aí que o Flamengo está tentando trazer Claudinho, né? O Flamengo está tentando trazer Claudinho e agora o Zenit aí tá interessado aí no Pedro, o 9 boladão aí do Mengão aí. Vamos ver aí qual será a reação do Flamengo no mercado com essa proposta aí. O staff aí já iniciou tratativas no meio do ano, dessa vez o russo ainda não foi revelado. Então, Flamengo aí vamos ver como o Flamengo vai lidar aí com essa oferta do Zenit, girando em torno de 25 milhões de euros, né? O Flamengo está querendo contratar Claudinho por 18 milhões de euros, né? O Zenit quer 20, agora o Zenit ofereceu 25 milhões de euros por Pedro, o 9 boladão aí do Flamengo. Mas na opinião de vocês, galera, vocês acham aí uma boa negociação essa chegada aí de Claudinho aí, o Flamengo pagando aí 18 milhões aí
de reais por Claudinho e vendendo aí Pedro pro Zenit por 25 milhões de reais. Lembrando que Pedro aí é o maior artilheiro aí nesse ano, né? Com 25 gols no futebol brasileiro, tá bastante valorizado. Então tá recebendo muitas propostas aí de times da Europa.